Todos muito bem-vindos, então, à nossa conversa. Hoje a gente tem a presença de duas amigas escritoras que nos honraram com a presença para esse bate-papo. Vou começar apresentando a Lúcia, que hoje estamos aqui para falar sobre o livro escrito por ela, que é o livro O Tédio de Maçãs de Plástico na Fruteira. É um livro que nos tocou profundamente, né, quando tivemos contato com o material, e a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre ele, né, mas não ficarmos só falando sobre o livro, mas também um pouco sobre o processo da escrita e também temas correlacionados. Tá? E além da Lúcia, vocês devem ter notado, a gente tem a presença também da Ana Maria Haddad Batista, que além de ter sido a organizadora desse livro, também foi a prefaciadora desse livro, né, e hoje a gente vai, em conjunto aqui, eu, né, e a Lili, também representando a Tesseracton, nós vamos ter uma conversa aqui muito, esperamos, fluida e sem muitos roteiros, tá? Sem muito cronograma a ser seguido. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou começar, eu vou pedir licença para a Lúcia, para a Ana, só para a gente... Eu vou ler aqui uma mini apresentação das duas, tá? Para aqueles que não conhecem um pouco da história da Lúcia e da Ana, a gente vai ler uma biografia aqui bem curta, tá? Para a gente depois começar o nosso bate-papo. Bom, a Lúcia nasceu, né, no interior de Minas Gerais, quando criança fez ginástica olímpica, aulas de balé e de piano, participou também de grupo de teatro amador na PUC de São Paulo e, sob o nome artístico de Lúcia Bavaresco, trabalhou como atriz, integrando o grupo Teatro Orgânico Aldebaran. Fez aula de canto, participou do coral Luther King e foi também bailarina dos grupos de dança experimental do Balé Estágio, onde fez formação em dança clássica, moderna e contemporânea. Também estudou afrojazz e danças folclóricas brasileiras e possui graduação em psicologia, com as especializações mestrado, doutorado e pós-doutorado na área. Ela atuou também como docente em universidade e pós-graduação e publicou diversos trabalhos científicos. E agora estreia na literatura, que, segundo ela, é a sua paixão. E, bom, e vamos sobre a Ana, falar rapidamente também. Né? A Ana possui mestrado e doutorado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, pós-doutoramento em História da Ciência pela Universidade de Lisboa e PUC São Paulo, onde se aposentou, e atualmente é pesquisadora e professora da Universidade 9 de Julho dos programas de educação estrito sensu. É colunista mensal da revista impressa Humanitas e autora e organizadora de dezenas de obras publicadas no Brasil e no exterior, entre elas Estética da Solidão, que, diga-se de passagem, é um belíssimo livro, publicado pela editora Patuá, Tempo, Memória e Desmemórias, publicado pela BT Acadêmica, e Cavalos Sem Memória, publicado pela editora Apenas, de Lisboa. Bom, Lúcia, Ana, mais uma vez sejam muito bem-vindas e podemos começar o nosso bate-papo. Lili, fique à vontade. Obrigada, Luiz. Sejam muito bem-vindas, Lúcia, querida, Ana. Sempre um prazer recebê-las aqui com a gente na Tesseracton. Bom, vou perguntar para você, Lúcia, o que mais você pode contar para a gente da sua relação com a literatura, especificamente com a escrita? Bom, desde criança, e aí também tem uma questão ligada muito a meus núcleos familiares, né? A gente, dentro da família, todo mundo sempre gostou de ler, né? Eu tenho familiares que se desenvolveram na área de história em quadrinho. Meu pai, amadoramente, mas o irmão dele, um tio meu, foi um quadrinista conhecido aqui no Brasil, né? Um dos pioneiros,
Rui Perotti, e desde criança a gente ouvia as histórias de quadrinho. Eu tinha avós mineira e gaúcha, né, espanhola, aliás, mas que morava no sul, também contando os mitos, folclores, cantigas de roda. E, para mim, isso tudo me despertava muita curiosidade pelas palavras, né? Eu achava lindo rima, eu achava lindo o ritmo, né, da fala, da música. Nos quadrinhos, você passar de um quadrinho para o outro e o movimento acontecer numa coisa que era estática, né? E para mim tudo isso era muito mágico. Então, desde muito pequena, eu adorava a questão de livros. E no caso do meu pai, a gente tinha uma estante, eu tinha disponível livros ali dessa estante, que eu achava demais, mas eu não lia, não sabia o que era aquilo. Mas eu podia mexer nesses livros, né? E eu brincava, eu explorava aqueles livros, né? E era daquelas estantes bem antigas, ainda com um vidro muito bonito, que tinha na frente dos livros, né? Bom, eu entrei, né, na escola, me alfabetizei, e desde muito pequena eu adorava ler, né? Então, depois dos quadrinhos, né, que eu comecei já a ler muito pequena quadrinhos, história em quadrinho mesmo, eu comecei a ler Monteiro Lobato, né? Então, eu ganhei a coleção do Monteiro Lobato e li a coleção do Monteiro Lobato. Fiquei encantada com Monteiro Lobato, né? Tinha poucas ilustrações, muito texto, mas eu adorava, né? Eu adorava. A família, eu tinha uma professora até de piano, ela sempre me dava um livro sobre Monteiro, não, do Monteiro Lobato, porque sabia que eu adorava ler Monteiro Lobato, né? Essa paixão ela foi evoluindo. Quando eu fiz uma escola montessoriana, e nessa escola montessoriana, eles escolheram algumas crianças para participar de um concurso do governo do estado de São Paulo, sobre que a gente ia escrever sobre o Dia da Árvore. Das árvore não, das aves. Dia da ave, desculpa, Dia da ave. Então, eu fiz a minha redação, escrevi minha historinha, e da escola ele foi o trabalho escolhido para representar a escola. E aí esse trabalho ganhou o prêmio, né? E eu ganhei um diploma, né? Foi assim o orgulho da família. E aí todo mundo falou: essa menina escreve muito bem, tem que escrever, tem que escrever. Mas assim, toda a minha infância até a adolescência eu fui muito para o lado assim da arte. Então, como até o Luiz comentou, eu fiz dança, eu fui aprender música. Minha família também muito musical. Eu tenho primos que são músicos profissionais. Então, assim, e a música também foi algo muito forte, né? Dança, canto, música, a história em quadrinho, desenho. Então, sempre lá em casa também tinha pincel, lápis de cor, papel, prancheta para a gente se divertir, né? Meu pai era engenheiro, não foi pelo lado artístico, mas ele era uma pessoa extremamente sensível também, né? E aí, na época da adolescência, eu começo a descobrir, eu mudo de escola, vou para uma escola tradicional, e aí tem aquela biblioteca, e eu descubro que existe biblioteca, né? E até hoje eu tenho o perfume dos livros, né? Da madeira, da estante, eu guardo como uma memória, assim, da minha vida, né? A delícia que era poder retirar aquele livro, levar para casa, era uma coisa. E aí eu descubro os autores clássicos, né, que é o que tinha disponível para a gente ler na escola, mas eu não lia nenhuma autora, eu só lia homens, né? Então eram os autores. Machado de Assis foi uma paixão. Eu li Sagarana, né, de Guimarães Rosa também na adolescência, né? E depois, muitos anos depois, eu fui ler o Grande Sertão Veredas. E assim, a minha bagagem começou pelos clássicos, principalmente primeiro os clássicos brasileiros, né?
E depois de um tempo eu começo a procurar, até por conta que eu sempre adorei mitologia, folclore, por causa dessa lembrança de criança, né? Eu lembro minha avó falando da Salamanca do Jaral, acho que era Jaral, que era uma história, o Neguinho do Pastoreio, e eu, né, eu achava algum livro que tinha a ver com isso, eu ia correr lendo atrás, porque eu achava aquilo muito lindo, né? Bom, aí eu começo, descubro, né, já no clássico, fui fazer clássico, os clássicos estrangeiros, né? Então, e cada vez mais eu vou me apaixonando, vou me apaixonando. Eu começo, eu acho que o primeiro clássico acho que foi o Cervantes, né, por causa do Dom Quixote, da história do Dom Quixote, que eu já conhecia, mas eu não sabia que era de um livro, que vinha de um livro, né, da minha infância. Aí depois eu fui para o Dante, e aí fui descobrindo. E aí, nesse momento, é quando eu descubro a Raquel de Queiroz, e aí, para minha alegria, tem uma autora, que ela é uma autora do sexo feminino, né? E aí foi demais, foi demais. Aí tinha também um livro, tinha uma coleção de livros, eu não vou lembrar, acho que é Silveira Leal, não lembro o nome dela, mas o sobrenome é Silveira Leal, que era Glorinha Bandeirante, Glorinha não sei o quê, era uma coleção que eu também li inteira, que era de uma autora, né? Mas para mim a literatura era uma coisa masculina ainda, né? Não era muito estranho assim, né? E aí eu continuo, saio do colegial, vou para a faculdade, escolhi fazer psicologia, mas eu nunca parei de ler. Ler sempre foi uma paixão na minha vida, eu sempre estou lendo alguma coisa, né? E não é um livro, eu sempre tenho pelo menos 3 livros que me acompanham, né? Um é literatura, o outro é uma coisa que não tem nada a ver com a literatura, o outro, às vezes, é uma coisa que eu estou fazendo uma pesquisa, né? E sempre continuei escrevendo. No clássico também. Teve um concurso de redação, e eu ganhei a melhor redação do clássico e ganhei uma medalha, que eu tenho até hoje, com muito orgulho, né? Porque aí, nossa, foi a consagração da escritora da família, ganhar o 2º prêmio. Então, e aí, segui, né, na psicologia. Dentro da faculdade de psicologia, eu só conheci Freud, e quando eu saí da faculdade, quando eu entrei, aliás, na faculdade, eu estava passando na frente do MASP, que também é um lugar que eu frequentava muito, adoro lá, e eu passei na frente do MASP e vi uma faixa comemorativa dos 100 anos de nascimento do Jung, né? E eu falei, nossa, quem é esse cara? O que é isso? Né? E eu estava com os amigos da faculdade, a gente desceu, estávamos de ônibus, descemos e entramos para ver o que era aquilo. E aí eu descobri o Jung, né? Me apaixonei, ainda tinha pouco material sobre ele aqui no Brasil, comecei a ler também o material que tinha disponível. O primeiro livrinho foi o da Nise da Silveira, Jung, Vida e Obra. E aí eu passei a minha faculdade inteira achando que eu ia ter alguma disciplina sobre Jung, não tive nada. Né? Era mais, tive uma no final já do curso, quando aí tinha mais publicações, né? E no final, quando eu saio da faculdade, aí vai acontecer uma série de coisas, eu vou trabalhar num hospital, e eu me deparo com esse trabalho do Vygotsky e Luria, que são 2 russos, que é uma história fantástica de cada um deles. Descubro também o Spinoza, que é um filósofo incrível, eu sou apaixonada por ele. Aliás, só um parênteses, na arte eu adoro aqueles que quebram os paradigmas de sua época, né? Então, eu adoro os modernistas, eu adoro os latino-americanos também, do realismo fantástico, né? Tem umas coisas assim que eu amo. E paixão também foi poesia. Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, né? E por aí vai. Eu estou já me estendendo demais, mas só para a gente resumir. Então, eu entro na via do academicismo, da ciência, me torno pesquisadora e, pelas demandas, eu vou deixando um pouco de lado toda essa questão da arte,
vai ficando meio apagadinho dentro da minha vida, né? Não tinha mais tempo. Eu cheguei a adoecer, né? Eu adoeci por conta, depois eu entendi, por conta disso, né? E aí, quando eu estou já dando aula em pós, tal, eu sou demitida da universidade, porque eu estava há 16 anos. E, para mim, a minha reação foi assim, de um enorme alívio, de uma sensação de liberdade, porque agora eu teria tempo, né? Tempo, mas o tempo que eu queria para mim, né? Para fazer alguns projetos que eu já tinha. E um deles era exatamente retomar todo meu vínculo com a arte e, principalmente, né, rever muitas coisas que eu já tinha escrito. E nisso, a Marcinha, uma colega, uma amiga em comum comigo, e a Ana, conversa comigo, a Ana e a Marcinha foram muito solidários comigo quando eu fui demitida, e o que você vai fazer e tal. E eu comentei, en passant, que eu tinha vontade, né, de talvez escrever e talvez estudar mais a questão da literatura e tal. E daí aconteceu tudo que aconteceu, e aí a publicação desse livro, o primeiro livro, né, que foi o de poesia, e agora esse, As Sementeiras de Lua, também pela Tesseract, e agora esse, né? Então, estou numa alegria, é muito bom demais, e muito, muito eu devo a essa querida, a Ana, né, que foi a pessoa assim, que não só me apoiou, me deu suporte, mas me orientou, me deu sugestões. E a Ana é uma pessoa de uma delicadeza absurda, né? Então, ela vai, quando ela faz uma crítica, a crítica dela é de uma forma tão meiga que você não resiste, entendeu? O que você vai falar para ela? Né? E, por outro lado, né, eu não posso deixar também de falar, eu tenho muito que agradecer para vocês, Luiz e Liliane, né, porque a sorte que eu tive de começar a publicar com vocês, porque vocês são duas pessoas de uma enorme sensibilidade como pessoas, pessoas que têm um respeito pela obra, né, de quem escreveu o trabalho, então vocês são extremamente respeitosos, vocês são pessoas também que têm uma visão artística e não comercial, vocês têm uma visão estética e não financeira, vocês têm uma visão humana da obra, e eu acho que isso se traduz na qualidade, né, do trabalho, do cuidado, né? Esse livro, ele dentro, vocês colocaram uma foto que todo mundo acha incrível, a foto, que tem tudo a ver, e falo, nossa, nunca vi um livro assim, com uma foto, capa inteira, assim, página inteira, né? Que coisa linda, né? Que diferente, né? A liberdade que vocês deram para mim, né? O quanto as sugestões também, e muitas vezes algumas questões que vocês traziam para mim eram totalmente pertinentes, também não tive como dizer não, não concordo, né? Então, assim, tenho só que agradecer também por todo esse carinho de vocês, né? E a Ana é uma pessoa que eu tenho uma dívida até a eternidade. E ela sabe disso, né? Porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje, não. Ela é uma pessoa Obrigada, muito querida. Lúcia. Uma história linda mesmo. Ô, Lili, eu gostaria de pegar alguns pontos que a Lúcia colocou nessa trajetória dela de leitora. Eu quero fazer algumas observações, tudo bem? Claro, fica à vontade, Ana. Então, a Lúcia, né, ela coloca... Primeiramente, Lúcia, muito obrigada por suas palavras, muito obrigada mesmo, imagina. Mais merecidas, querida. Um dos meus papéis é procurar enxergar, né, pessoas que realmente têm talento, sensibilidade e que ainda não estão tão cientes de tais. Mas o que eu queria pegar, e que eu acho que é muito importante, né, para o público em geral, é que a Lúcia conta que ela nasceu no meio de uma biblioteca. Foi muito estimulada com livros, né, e outros estímulos. Mas eu quero dizer que isso, pela minha prática, não só experiência de vida, mas a minha prática como educadora. Não basta, viu, Lúcia?
você poderia ter passado indiferente a todos esses livros, entende? Porque eu conheço pessoas que foram também, né, criadas dentro de uma biblioteca, vamos dizer assim, com os pais possibilitando e a família oportunidades de leitura, mas que não foram, eu digo, capturados pela literatura. Então há algo mais em tudo isso. Não basta oferecer livros. Eu não quero que, de um modo geral, principalmente a área da educação, caia nesse canto da sereia. Um exemplo concreto, que é o oposto, é o José Saramago. O José Saramago tem um livro chamado As Pequenas Memórias. É um livro lindo dele, em que ele vai... É um livro até fino, em que ele recupera as memórias de quando ele era criança. E lá ele diz, textualmente, primeiro, que ele era filho de analfabetos. Segundo, que ele tem um contato assim com a literatura quando ele tinha 17 anos, mais ou menos, e fazendo um curso que hoje se chama um curso técnico. Mas ele se encantou com o professor de literatura. Né? Interessante, né? Um curso técnico, em Portugal chamado comercial. E ele nunca teve nenhum livro na casa dele. E foi com quase 18 anos que ele conseguiu comprar um livro. Agora, ele frequentava algumas bibliotecas. Para não deixar, eu sei que a Lúcia, mas para deixar claro para quem nos assiste, que não é determinante você ter uma biblioteca em casa. Não é determinante, é impressionante. Eu vejo até pela minha família, né? A maioria nasceu, sim, entre eles eu. Sim, eu nasci meio ali. Meus pais eram professores, gostavam muito de ler e tal, mas eu nasci no meio de livros. E mais ou menos um percurso parecido, né, com o da Lúcia. Ia lá, pegava um livro, pegava outro e tal. Ele emprestava de bibliotecas. E vejo, por exemplo, os meus irmãos, eu sou filha mais velha, meus irmãos, os outros 4, ninguém gosta de ler e foram criados dentro do mesmo ambiente, né? Então, é uma coisa assim muito quase misteriosa. O que eu posso, para não me estender muito, né? Com a minha prática, com a minha experiência e essa questão de ficar muito perto de certos autores, poetas, escritores, poetisas, é que existe alguma coisa inata. Não é nada, nenhum dom divino, mas está no DNA, né? Está, não adianta. Existe um determinado talento que já nasce com a pessoa. Eu não estou sendo determinista, como eu sempre falo, longe de mim o determinismo. Se houver um meio que favoreça esse talento, não é? Então vai aflorar. E, felizmente, a Lúcia teve um meio que a favoreceu. Mas há algo muito maior, muito mais particular, que nasceu com ela, que é dela, que a particulariza. Nós sabemos que Beethoven, não é Beethoven que tocava piano aos 11 anos, não é isso? Tocava, sem partitura, com 11 anos. Era uma sumidade. Mas eu sempre lembro a todos, para que ele pudesse tocar, alguém teve que colocar um piano à frente dele. Então, quantos Beethovens não estão por aí que não tiveram a possibilidade, não é, de ter um piano à sua frente? Né? Então, esse conjunto, o grande mistério de tudo, né, de certa forma, é esse conjunto de elementos, né, em que nós não podemos determinar de forma alguma até que ponto vai um talento que já nasce conosco e até que ponto vai o meio, né? É uma mescla aí que nós não podemos, senão seríamos deterministas, e nós não somos deterministas, mas há essa mescla quase misteriosa. E aí vão acontecendo, né, os encontros. A Lúcia, particularmente, ela tem, sim, é muito visível. Eu organizei essa obra e eu já a conhecia antes, né? Ela tem um talento, sim, ela tem uma sensibilidade fora do comum para as artes em geral e muito mesmo para a literatura. Porque, veja, é claro que muita gente me pergunta, você escreve um romance? Não, eu não escreveria. Eu sempre digo não. Tecnicamente, eu poderia escrever. Claro, eu domino a língua, escrevo, né? Mas seria uma historieta.
Escrever um romance, escrever um conto, escrever poesia, requer algo mais, um talento muito especial. Você não fica naquilo que eu condeno. Há autores que são, de fato, autores, escritores, têm uma sensibilidade, eles veem aquilo que nós não vemos. E há aqueles que têm intenções literárias. Entendeu? Está cheio de intenções literárias. Cheio, o que mais tem, infelizmente. E a Lúcia não é o caso. Ela tem mesmo um talento também das artes em geral. É até meio comum que quem escreva tenha outros talentos, né, que se interseccionam com aquele da linguagem verbal. E a Lúcia é um caso. A começar por esse título. Eu nunca vou me conformar com esse título. O tédio de maçãs de plástico na fruteira. Quando eu vi isso aqui, falei, hã? O que é isso? O tédio, ela pensou no tédio de maçãs de plástico na fruteira, que é tudo que ela não é, né? Porque a Lúcia é o quê? Como eu coloco? Eu imagino Lúcia sentada em uma nuvem alta, muito alta e flutuante. A Lúcia é flutuante. A Lúcia é movimento. Ela é o tempo inteiro, ela é movimento total. O tédio não combina com a Lúcia, por isso que ela... O tédio de maçãs de plástico. Ela pensou no tédio de uma maçã de plástico. Eu fiquei enlouquecida, Lúcia, com essa imagem. Enlouquecida. Até hoje eu sou enlouquecida. Maravilhosa reflexão, né? Tédio... Como é que vai? Alguém vai pensar... Mas assim, veio, não foi pensado. Mas depois eu pensei, porque a maçã ela é um simulacro, né? Ela não é uma fruta. E a fruteira é um objeto, aí, no caso, sem nenhuma função, né? Porque uma maçã podia ser de plástico, de cera, né? E aí eu acho que tem muito a ver com a questão de como eu vejo o mundo de hoje, sabe? Assim, essa sociedade de consumo superficial, que vale a aparência, a pragmatismo, né? Então, acho que, sem querer, eu fiquei pensando também no dia que veio isso na minha cabeça. Eu não pensei, veio já pronto o título, né? Eu imagino, você pegou, né? É uma imagem, entende? É uma metáfora, eu adoro. Isso. Imagino, e põe muito a pensar. E tem muito a ver com o livro, no sentido de que eu diria assim, cada texto seu, como digo no prólogo, no prefácio, né? Esse livro, ele não é um livro de crônicas, mas também não segue a tipologia textual do conto, entende? O que eu adoro, né? Quer dizer, poderia se dizer que é um mini-conto, não é crônica, mini-conto, porque ele remete a muita coisa. E cada crônica vai remeter, de fato, né, a essas questões que você analisa tão sensivelmente, que remete ao cansaço, né, ao tédio, e as pessoas se negando a fazer aquilo que realmente daria uma expressão mais autêntica para as suas vidas. Entendeu? Você tem essa coragem. Você acabou de confessar. Agora eu vou, não é, viver aquilo que está mais forte em mim. Eu vou... Poxa, muito interessante o que vocês colocaram. Eu vou pegar um gancho até na colocação da Ana, porque... e pegar um gancho no prefácio dela, né? Porque eu acho que a Ana colocou muito... com a sensibilidade dela de uma forma muito assertiva, né? O quanto você consegue, Lúcia, nas suas narrativas, né? Eu vou parafrasear a Ana, né? Ela chamou de narrativas sintéticas, eu achei muito interessante essa definição. O quanto você consegue capturar instantâneos do cotidiano, né? E transformar isso numa narrativa que, para o leitor que está um pouco aberto, é algo que toca a gente profundamente, né? Eu vou compartilhar aqui o bastidores, mas quando a Ana enviou, né, o seu livro e a gente leu, né, a Ana vai lembrar disso, a gente ligou, eu liguei para ela e falei, Ana, a gente precisa publicar esse livro no impresso também, porque eu e Lili ficamos muito tocados, né, com a obra, com o texto, né? E eu queria te perguntar, Lúcia, eu sei que o processo criativo, ele surge, né?
Às vezes a gente captura algo no cotidiano e tem aquele ímpeto, às vezes, de escrever, mas eu queria te perguntar um pouco como é essa dinâmica para você. Eu sei que nós aqui não temos nada de fórmulas prontas, não gostamos de fórmulas prontas e nem como a Ana colocou, de determinismos, né? Tem que fazer isso, não. Longe disso. Mas a gente queria que você pudesse compartilhar um pouco desse processo criativo para você, como é o fluir disso, né? É claro que nunca ele é estático, ele está em constante mudança e é uma coisa viva, mas se você pudesse compartilhar um pouco aí, principalmente no que se refere a esse livro, né? Como foi para você a escrita das narrativas? Isso. Então, Luiz, eu sou uma pessoa que eu observo muito, eu adoro observar as pessoas na rua, eu gosto de observar, eu assim, sou meio fascinada às vezes eu andava muito de metrô, andava, né, porque já há 2 anos que eu não ando, quase, né, com essa pandemia, mas assim, eu adoro ficar ouvindo as conversas, né? E eu sempre estou anotando alguma coisa comigo. Eu tenho que ter um papel e uma caneta comigo o tempo todo, porque eu não sei quando que eu vou ter uma ideia. Às vezes eu tenho um processo que, às vezes, de madrugada, eu estou no sono bom, eu acordo e não tem jeito. Eu tenho que acender a luz, pegar a prancheta, escrever, anotar. Eu tenho agora até um jeito que eu estou de olho fechado, eu pego um papel enorme, grande, e aí eu vou lá e vai saindo a letra do que for, eu não preciso nem abrir os olhos, eu vou anotando a ideia que vem. Então, assim, as ideias, elas vêm quase que prontas, eu diria que elas chegam. Porém, o processo de organizá-las, e daí tentar... O meu processo ele não é um processo racional, não dá, eu não consigo trabalhar racionalmente nessa construção, criação. Mas uma vez que isso acontece e está pronto, aí a decupagem disso, aí sim, eu vou pelo... Às vezes eu quero procurar, eu estava querendo falar do daguerreótipo, eu não lembrava o nome do daguerreótipo, num dos contos eu falo da bacalite, que é um tipo de plástico. Eu fui pesquisar. Qual é o nome daquele processo de século XIX, de fotografia, que não existe mais? Eu não lembrava, achei. Então, aí eu faço muita pesquisa, eu gosto de pesquisar, né? Então, eu acho que eu contrabalanço a questão da intuição, eu tenho muita coisa sensorial também, da sensação, né? Às vezes, a ideia vem como imagem, mas como gosto, como textura, e aí eu escrevo, né? Eu não tenho uma rotina para escrever. Eu escrevo de manhã, toda manhã eu sento. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso, eu não consigo. É assim, porque também a hora que eu sento e começo a escrever, às vezes eu posso ficar 8, 9 horas escrevendo sem parar. Eu não almoço, eu não paro, eu escrevo. E às vezes um dia eu escrevo meia página e ficou lá. Tem coisas que eu deixo, que eu vou guardando, né? Eu tenho um arquivo de ideias, vamos dizer assim, eu tenho um arquivo mesmo, é literal, que eu guardo ali dentro, né? Tenho pastas para ideias, né? Então, eu adoro ler sobre coisas novas, eu sou muito aberta a coisas novas, né? Porque, de repente, tem algo surgindo por aí, né? Então, é meio que isso. E eu gosto, continuo lendo muito, porque eu não gosto de repetir a fórmula, né? Eu não gosto de repetição de fórmula. Então, eu leio para não escrever daquele jeito, ou eu leio para não fazer igual quem fez tal coisa, né? Eu tenho uma coisa assim nossa, já aconteceu de eu escrever, achar no livro do Garcia Lorca, ele tem um livrinho de poesia, e eu achei uma expressão idêntica que eu tinha escrito. Eu ainda não tinha lido esse livro do Garcia Lorca. Então, eu falei, nossa, que... Então, às vezes, você capta assim, uma ideia que alguém já captou, né? É interessante. Eu tinha um título de um tema, de um conto, que eu também achei no Júlio Cortázar. Ele tem um conto que era o título que eu ia dar para um conto meu. Aí eu tirei. Mas se eu não tivesse lido ele,
né? Quando eu li. Isso tudo eu estou contando e depois eu vejo esses autores e descubro, né? Então, mas a minha navegação é assim, né? Ela não é totalmente racional, ela não é só intuitiva, ela é uma dosagem, é como uma alquimia mesmo. Eu vou transformando o texto, né? Ele muda muito, muda muito, né? Mas eu não largo o texto, eu não jogo fora totalmente, né? Alguma coisa que eu não gosto mesmo, aí eu rasgo, né? Mas eu já tive coisa de eu rasgar e depois eu deixar, rasguei, colei com o durex, voltou e eu aproveitei. Legal. Né? Legal, Lúcia. Legal. Eu vou até passar para a Ana. Desculpa, Luiz. Me lembrei uma coisa, porque agora que eu vi a Ana, me lembrei que a Ana me falou, guarda isso. Né, vocês sabem, eu estou aí trabalhando no romance e eu falei para a Ana, Ana, é tanta coisa que eu fiz um esquemão. Você lembra disso, né, Ana, que eu te mostrei? Lembro. E fiz um desenho. Não é um esquema lógico, eu fiz um desenho, desenhei. Aí a Ana falou, guarda isso, porque isso pode ser sua capa. Eu tenho essa coisa que às vezes vem em imagem, aí eu desenho. Legal, que bacana. Eu vou até, você falou da Ana, e na fala da Ana me veio algo que eu queria te perguntar, Ana. Nos seus textos você tem colocado de forma bastante assertiva essa importância da leitura, né? Sobre o quanto é importante a gente ler. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós, como humanidade, de uma forma geral, a gente muitas vezes lê com uma função, né? Eu quero ler para atingir um determinado resultado, e acaba que a gente às vezes não abre espaço para deixar a leitura penetrar, né? Que eu acho que você num dos seus livros você ofereceu uma tipologia de leitores que eu achei muito interessante. Eu acho que está no Artes, Literatura e Reminiscências, o que a gente até lançou pela editora. Depois eu checo o nome do livro. Não está também nesse livro que eu só coloquei agora, porque é um texto sobre o Lucchesi. Perfeito, perfeito. Né? Está também no livro, no lançamento, né, do Marco Lucchesi, Estrela Poética Labirinto. Perfeito. Mas eu queria te perguntar, Ana, eu acho que a questão da leitura, como você colocou, claro, às vezes algumas pessoas já nascem ou elas têm algo nato, não como um talento só específico, determinista, mas que elas já nascem com esse gosto pela leitura e também com essa sensibilidade de captura do que vem da leitura, né? Mas eu queria te perguntar, você acha que essa é uma questão também que, se for estimulada, pode trazer para pessoas não consideradas, às vezes, inicialmente natas, né, com gosto para a leitura, uma abertura, talvez que nós, como humanidade, acabamos nos fechando, né? Essa é uma primeira pergunta. E eu queria complementá-la colocando algo que eu percebo, às vezes, não seria a nossa própria dificuldade de nos abrirmos para a leitura e para deixar a leitura penetrar também um reflexo de como a gente lida no cotidiano como ser humano, né, nas relações. A gente se escuta muito pouco, né, e talvez numa leitura a gente escuta muito pouco o que a leitura está transmitindo, né? Eu queria te perguntar como que você vê isso, né? Eu acho que se puder aí compartilhar uma com a excelente gente. Pergunta. Uma excelente pergunta, principalmente com a minha prática, né, de educadora, né? De educadora, porque aluno meu não passa incólume. Aluno meu de graduação, cursos de extensão, qualquer um que venha perto de mim, vai ter uma, entre aspas, leitura obrigatória. Entendeu? Mas vamos lá. Primeiro, Luiz, eu quero lembrar, eu estabeleci, Lúcia, num texto aí, né, de forma bem irônica, claro, que existem, olha só, 3 tipos de leitores, né? Até lembrando o Percy, porque o signo para o Percy é triádico. Primeiro, o leitor de ocasião, não é? Não é isso, Luiz? Até eu sou bem irônica nesse texto. O leitor de ocasião é aquele que vai na livraria, vê o que todo mundo está lendo, vê aquele que está em primeiro lugar na ficção, entendeu? E compra o livro. Ele compra, está todo mundo lendo. Naturalmente, ele tem meios econômicos. Chega em casa, ele lê 4, 5 páginas,
põe o livro de lado, depois ele vai dar para um sebo, jogar no lixo. Esse é o leitor de ocasião. Se houver a recomendação do New York Times, 2, 4 milhões de americanos leram tal livro, é esse mesmo que ele vai comprar, não é? Aí existe o segundo tipo, é o tipo, né, do estudante, não é? Coitado. Ele é o leitor que lê por obrigação. Ele vai ler ou para o vestibular, porque o professor vai dar uma prova. Então, ele lê geralmente o resumo, ele meio que decora algumas partes do livro, e depois de um tempo, depois de 3 meses, ele não lembra de mais nada. E existe o autor capturado, que é o leitor ideal, aquele que realmente gosta de ler. Aquele que compra um livro como um tesouro, como você colocou agora, né? Ele lê, entendeu? Então, esse é o tipo ideal. Mas como o Luiz colocou, né? Há pessoas, né? Não há, como é que eu vou dizer? Sim, Luiz, às vezes você tem um leitor em potencial, né? Que pode ser capturado. E tem. Essa é a minha grande realização enquanto professora na área de literatura e educação. Não existiu em nenhum momento da minha vida, olha que eu estou no magistério, no meu 44º ano, como se fosse o primeiro. Não houve nenhum momento em que eu não pedisse a leitura e não houve em nenhum momento que eu não tivesse tido retornos. Todos que leram os livros que eu indiquei falaram, Ana, finalmente eu encontrei a minha vida. Não. Mas muitos. Quer dizer, o que o Luiz me pergunta, você não tem ainda um leitor capturado, mas principalmente cabe ao professor, oferecer a possibilidade dele ser um leitor capturado. Ou seja, dele perceber que literatura não é hábito, literatura é necessidade. Para qualquer momento e por vários motivos. Eu pedi para a minha turma de graduação recentemente, agora, no curso de comunicação, né, da universidade onde eu leciono, eu pedi a leitura de Adeus Pirandello. É um livro do Marco Lucchesi. E como todos, é um romance, que já tinha sido lançado ano passado. Como toda a literatura do Lucchesi exige um certo repertório, né, senão não consegue. Gente, os alunos no início, e pedi trabalho individual sobre o livro, para mais ou menos 260 alunos. No início, os alunos, Ana, não estou entendendo nada. Eles sofreram. Olha o resultado de mais de 30 depoimentos que eu tive. Mais de 30, hein? Ana, este livro mudou a minha vida. Ana, este livro mudou meus parâmetros de leitura. E daí para baixo, e daí para cima. Entende? Então você consegue, sim, qualitativa e quantitativamente. Outro dia eu estava também na rua. Alguém falou assim para mim, professora, eu me virei. Eu fui sua aluna na psicologia, Lúcia. Eu, claro, que eu me lembrava dela. Ela falou, você na época me indicou um livro minha vida. E o livro era Angústia, do Graciliano Ramos. Entendeu? Então, e às vezes eu encontro aluno, Ana, aquele livro que você pediu para eu ler mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa. Então eu tenho muito esse retorno. E por isso também eu me considero muito feliz, por saber que é possível. Agora, você pega todo mundo? Não, Luiz. Não. Realmente você não pega. Né? Você não pega, claro que não. Entendeu? Mas, com certeza, se o mundo em geral, e não é um fato brasileiro de forma alguma, se o mundo em geral lesse mais, com certeza nós teríamos uma sociedade muito mais humana, sensível e solidária. Interessante isso, Ana, que você está falando, pegando um gancho, né? Você falou em tipos de leitores, né? Mas colocando um tipo de escritores, tipos de autores, isso serve até para você também, Lúcia, né? essa pergunta. Vocês acham que a escrita está associada à solidão? Porque muitas vezes os leitores, eles querem ler por estudos, como você mesma disse, né, Ana?
eu preciso ler, eu preciso saber desse livro, eu preciso fazer um resumo, eu preciso fazer uma pesquisa. Mas o escritor, quando ele escreve, pode estar associado a uma solidão? Eu acho Você que está perguntando? fala para a Ana, É né? para as Ana duas. responde. Depois Para eu as respondo. duas. Tá. Bom, tanto escrever quanto ler é um ato, é um ato solitário, não é? Ele é um ato solitário. Por tudo que eu... Por tudo, pela minha prática de organização de livros e proximidade, né, com determinados autores, até escrevi, né, Estética da Solidão, cuja imagem eu explico no prefácio, não é minha, do Marco Lucchesi. Olha, eu não sei o que a Lúcia vai dizer. Seguramente, pelo que eu conheço, embora a solidão seja uma conversá-la de uma forma ou de outra, eu poderia dizer que a solidão dos escritores e dos grandes pensadores, né, o Nietzsche, por exemplo, e a solidão deles é maior. Exige mais deles. E só pode ser, em parte, atenuada através da escrita. Eu não sei se a Lúcia, o que a Lúcia pensa disso. Tá? Não, então, Solidão para eles é mais pesada. eu ia comentar, porque assim, eu tinha dito, né, que a minha escrita depende muito da minha observação dos outros, do mundo. Então, vamos dizer assim, eu considero que a escrita não é um ato narcisista. Ai, estou escrevendo para mim, para o meu ego, maravilhoso. Nossa, como eu escrevo. Ai, quero ser importante, quero ser famosa. Eu acho que assim, isso, e aí vamos pensar, né, do ponto de vista, quando você está escrevendo, a gente escreve, eu não sei, eu escrevo para mim, pelo prazer, porque eu preciso, é uma necessidade, é como se fosse uma necessidade vital, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma necessidade vital, porque eu sempre, na vida inteira, escrevi, nunca tinha pensado nem em publicar, né? Então, tem essa questão de uma necessidade. Eu não penso, ai, quem vai ler meu livro? Para quem que eu estou escrevendo? Eu não penso nada disso. Eu acho que se eu pensasse, eu não conseguiria escrever direito. Eu acho que eu anularia alguma coisa, não sei. O processo, ele é muito... tem até um conto que eu falo um pouco esse processo, que é esse mergulho para dentro das varandas internas, né? Você vai se pendurar nas suas varandas internas. Então, eu tenho os dois processos, né? Você não pode escrever algo... Quer dizer, eu acho que tudo que a gente escreve está ligado à realidade, em algum momento. Você pode subverter essa realidade, você pode propor uma nova realidade, você pode tudo, tudo. Literatura pode tudo, né? Pode tudo, entre aspas, mas literatura, o que a gente está aqui considerando como literatura. Mas o que acontece? Em algum ponto, porque assim, a fonte, a matéria, o recurso, né, pelo menos da escrita, é a tua alma. É a tua alma, é a tua essência, é aquilo que não é a razão, não acho que seja a razão, vamos dizer assim, é o sensorial, é o imagético, é a criatividade, é a possibilidade, que eu também acho genial, eu adoro essa coisa de você fazer as metáforas, né? É maravilhoso você poder fazer a metáfora que você bem entender, você pega elementos da realidade do mundo e você vai ser irônico, você vai dizer, eu não acredito nada disso, né? Ao mesmo tempo, eu acho que assim, não penso também, ai, que lição que eu quero com esse texto. Eu acho que isso é o veneno, é o veneno, né? Eu acho que não daria certo, pelo menos comigo, não daria certo, né? Então, eu acho que assim, eu tenho que estar reclusa, eu odeio barulho, eu odeio, eu não posso estar... Quando eu vou tendo as ideias, eu vou captando onde eu esteja, mas na hora de eu sentar e aí sim começar a montar, a criar,
é um trabalho, concordo com você, né? Ele é absolutamente solitário, né? O que não quer dizer que eu me sinta uma pessoa solitária, né? No É sentido mais diferente. vulgar, né? Mas é uma solitude, assim, vamos dizer, muito pessoal, muito interior, é a subjetividade mais profunda, porque senão você vai repetir fórmulas, você vai escrever igual todo mundo. Eu acho que é aí que a gente encontra a nossa fonte, vamos dizer assim, né? A fonte do da onde vem a água mais pura ali, né? A fonte de onde vai surgir o caldo depois do rio, né? O rio caudaloso, né? Eu acho que é dali, é ali. É aquilo a gente se encontra dentro da gente mesmo. Não dá para. Óbvio, você tem muitas referências, né? De quem você lê, todo mundo te deixa marca, não tem como não deixar, né? Das pessoas com quem você convive, no ambiente que você está, não tem. Eu não acredito na coisa assim, vou me retirar, vou para o alto de uma montanha para eu ser iluminado e ter uma iluminação para mim. Não, né? Você não pode deixar a sua vida. Você vai para a montanha, mas você leva a tua vida junto, você vai com toda a tua bagagem, né? Não tem como, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, sim. Acho que é por aí mesmo. Você pode descer da montanha também com aquela solitude e trazer, mas sempre se relacionando com o seu Perfeito, meio aqui, né? perfeito, Lili. Eu adorei essa imagem, descer da montanha, exatamente, exatamente. Né? Eu acho que tudo depende da intenção mesmo, né? Para que eu acho que é fundamental, né? Para que eu estou fazendo isso? Não é para quem, mas para quê? Porque o para quê implica em responsabilidade, a possibilidade que você tem um instrumento para poder mudar o mundo. Não que eu queira mudar o mundo, mas dentro da minha da minha vizinhança, do meu quadradinho, micro, né? Eu tento, vou tentar, por que não, né? Cutucar em alguma coisa, né? Fazer os outros, né? Eu vejo muito assim, eu vejo algumas coisas que eu escrevo que tem essa coisa, né? Da disfuncionalidade do nosso mundo, né? Quantas coisas que existem que não têm a menor função, não serve para nada, né? E ao mesmo tempo é o que a Ana falou, olha, a gente está na moda, olha, isso é legal. E aí vai todo mundo, né? Na onda, né? E é muito triste isso, né? A gente tem que a gente tem que fazer escolha. Eu acho que escrever é você fazer escolhas, né? Sobre o que você vai escolher falar, de que jeito, como que você vai falar. Só que isso não é racional. Isso você vai lá na tua fonte, aquilo né, vai te alimentando e vai borbulhando. Né? Eu falo que é muito essa obra alquímica aí, né? É uma alquimia, uma transformação, né? Ela depende de elementos de fora, mas ela ocorre no escuro, né? No quieto, na quietude. Acho que é por aí. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Ana. Muito profundo. Eu que tenho Infelizmente, só agradecer. nós estamos caminhando para o nosso final, mas eu queria, antes da gente finalizar, fazer uma pergunta, pegando até o gancho nessa última pergunta que a Lili fez e vocês responderam. A gente nota, né? Nós como humanidade, a gente tem caminhado muito para uma vida, uma sobrevida, né? A gente deixa de experimentar os momentos, a gente deixa de viver a vida, de nos relacionarmos, né? Talvez em busca de segurança, em busca de certezas e em busca de determinismos, como a Ana colocou, né? A gente acaba se fechando para viver a vida, né? Viver a vida e experimentar a vida e fazer escolhas, né? Acho que como a Lúcia colocou muito bem. Eu queria finalizar colocando para vocês quanto que vocês acham que a leitura ela poderia ampliar caminhos, né? Eu sei que já foi mencionado isso, mas no sentido talvez da gente não viver uma vida tediosa, parafraseando o livro da Lúcia, e não viver uma vida muito previsível, muito fechada.
Eu queria finalizar, se vocês pudessem falar um pouquinho como vocês veem essa questão. Bom, obrigada, Luiz. Fechando, né, rapidamente, um dos grandes objetivos, uma das grandes funções da literatura é justamente o recolhimento. Estar lendo existir de uma outra forma, não é? Existir de uma outra forma e, com certeza, um momento de reflexão, de recolhimento, e um momento muito importante para que nós possamos repensar, não é? As nossas. Praticamente não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Principalmente se for uma literatura que nos remeta a isso. Daí a importância dos livros bons, né? Entendeu? Então, sem dúvida, quando nós estamos lendo, nós estamos empregando o nosso tempo num processo qualitativo, porque realmente isso não é uma coisa contemporânea, mas ela é mais aguda no contemporâneo. As pessoas têm uma vida tão automatizada que mal consegue aquele tempo para ler. Né? Por isso que quem gosta realmente de ler, a leitura é o quê? Ela é uma necessidade, não um hábito. E quando nós nos propomos a ler, nós deixamos essa automatização de lado. Não é? Há uma você está numa outra frequência que realmente te tira desse automático, desse tempo linear sucessivo. É estar com você mesmo e ouvindo, né, o sussurrar daquele autor. Tá bom? E eu acho que assim, o que a literatura traz, que para mim é fascinante, é a possibilidade da representação do mundo, né? E aí você se torna, quando você está lendo, porque mesmo você tem um mesmo livro, cada leitor vai ler aquele livro de uma forma diferente, a partir das suas bagagens. A Ana fala uma palavra que ela não falou hoje, que eu adoro, que é o seu repertório, né? Você fala, tem que criar um repertório, né? Então, cada um traz, e você vai criando esse repertório, vivendo vidas que você não viveu, porque é o que a literatura te proporciona, né? Você viaja para outros lugares, a ficção científica é algo fantástico também, né? A gente vai imaginar questões assim que ainda, né, nem se colocam, né? E você vai pensar em algo que ainda nem existe, né? Que você nem viveu, ninguém ainda nunca viveu, a não ser na cabeça daquele autor, né? Então, é algo, e é isso, a literatura, ela traz, é o alimento da alma, né? Eu acho que é o alimento do espírito, é o alimento do subjetivo, é o que te torna você. E é uma coisa maravilhosa, porque a gente começou conversando aqui nesse bate-papo, e o Luiz falou, não vamos fazer nada muito previsível, né? Tudo certinho, meio com roteiro, né? E é exatamente, quando você lê, não existe um roteiro, né? Não existe um roteiro, né? Eu posso começar a ler um livro, eu posso parar nesse livro e começar a pensar naquilo que ele me traz, voltar para ele. Quer dizer, não existe um jeito de ler um livro de uma forma correta, cada um vai ler do seu jeito, né? Vai se apropriar daquele conteúdo do seu jeito. E isso é maravilhoso. Você tem ali total liberdade, né? Total liberdade. E eu acho que, assim, pelo menos os livros, esses livros que eu chamo também como clássicos, são aqueles livros que te dão essa possibilidade, te deixam abertura para você pensar. Tem coisas ali que não estão fechadas na obra, né? A obra não se fecha, ela está aberta para que você possa ir além, né? Pensar. Às vezes você termina o livro e fala, puxa vida, mas terminou agora, eu queria saber o que ia acontecer depois, né? Então, é muito interessante isso, né? Essa possibilidade. E isso é extremamente estimulante, né? Para a imaginação, né? Para todos até do ponto de vista neurológico, né? É um estímulo cerebral absurdo, né? Magnífico, assim, né?
a estimulação que a leitura, né, tem vários trabalhos científicos, inclusive, sobre isso, a importância da leitura mesmo, sendo no papel, no e-book, porque aí cada meio vai estimular uma área diferente do cérebro, mas o audiobook, o e-book, o livro impresso, cada um te traz uma experiência diferente. E uma ativação de áreas específicas do teu cérebro. Então, isso também, do ponto de vista científico, né, é algo fascinante, né? Então, é muito lindo. Se a gente ficar aqui só falando de literatura, nós vamos ficar aqui, 8 horas. E só para finalizar, Luiz, até porque eu quero pegar um ponto importante da obra da Lúcia. A Lúcia coloca, tem livros que você quer saber, mas não tem mais, né? Como é que vai terminar essa história? Veja bem, um ponto muito importante em qualquer obra boa é que o autor, ele não julga. O bom autor não julga, ele não analisa. Ele joga para você. Toma, leitor. E você faz isso, Lúcia. Você entendeu? Isso é um ponto fundamental em que, em grande parte, o Sartre trabalha naquela obra que é a literatura. Quer dizer, quando você está lendo, tanto o escritor quanto o leitor, eles estão, em grande parte, sua liberdade. Entendeu? Porque a liberdade é dada, mas ela tem que ser construída a todo momento. E isso é uma coisa que muita gente não percebe, o quanto a literatura é fundamental para a construção da nossa liberdade, né? Eu adoro essa fala do Sartre, a liberdade é dada, é um direito, mas como trabalhar com ela? Sendo que a maioria não trabalha, né? Trabalha contra e não percebe. Isso é uma coisa que tem me tirado no sério. Eu fico furiosa quando alguém faz, em qualquer situação, né? Toma uma posição e não percebe que aquela posição que ela tomou significa o quê? Algema. Significa algema, e ela não percebe. Por quê? Porque ela não trabalhou devidamente e não trabalha a liberdade dela. Então, o bom autor, vamos lembrar, né? Dom Casmurro, Memórias Póstumas. O autor joga o livro. Top. Eu não quero saber se Capitu traiu Bentinho. Olha, o problema é seu, leitor. Eu escrevi o livro. Toma, não é? Os livros bons são isso. E o da Lúcia também, olha. A minha narrativa é essa. E daí? Tá aí, julgue você, analise você. Isso é muito importante. Aí que entra a pseudoliteratura ou literatice. O Ezra Pound costumava falar no ABC da literatura, né? Existe muita literatice, ou seja, aquela historieta, começo, meio e fim, tudo fechadinho, que não solicita nada de nós. Podemos ler a historieta? Podemos. Né? Mas ela não acrescenta nada ao real exercício de pensamento e construção da liberdade. Agora eu calei. Agora tá bom. Maravilhoso, Ana. Acho que você resume, sintetiza de uma forma brilhante. O que a gente vai falar depois disso? Acho que depois dessa fala, Ana, Lúcia, a gente queria agradecer imensamente vocês duas. Pela participação, pela disponibilidade, por essa troca de hoje. E vou passar para a Lili falar também, mas depois a gente vai ter uma leitura breve. A gente convidou a Lúcia, ela aceitou, de um pequeno trecho, só para dar um pouco do cheiro do livro, para quem ainda não acessou, e ver o quão este livro é potente, né, parafraseando as nossas amigas aqui. Lili, eu vou passar para você, depois, Lúcia, por favor, fique à vontade para a leitura. Obrigada, Luiz. Eu só quero agradecer tanto a Ana quanto a Lúcia pela presença de vocês, na verdade, a presença de vocês aos telespectadores, né, aos nossos amigos que estão assistindo, e para nós também, o Tesseract, é um grande prazer tê-las conosco. Muito obrigada mesmo. Olha, eu agradeço enormemente, estou muito feliz de ter o livro publicado, já comentei para vocês isso, com vocês, por todo
essa ideologia que vocês bravamente, né, sustentam com a editora, e com esse nome lindo também, que simbólico, que também abre tantas possibilidades. Então, assim, para mim é uma alegria, e não posso deixar, gente, ela é muito queridinha, Ana, aqui, ó, você está aqui no meu coração, você é uma pessoa de uma generosidade, de uma disponibilidade também absurda, né? Então, eu tenho que só te agradecer por tudo, por suas palavras lindas e gentis, exageradas também, porque a gente também tem, além disso, um vínculo de amizade, que é a coisa melhor do mundo. Mas, assim, principalmente, eu acho que assim, a gente ter esse espaço aqui hoje, né? Olha que delícia que foi. A gente nem viu o tempo passar. Muito bom, Verdade. muito bom. Foi tão gostoso, né? Tão... Foi mesmo. Antes da Lúcia ler, né, que eu acho que realmente deve ser feito, eu também, Lúcia, eu quero te agradecer pela confiança no meu trabalho, na minha sensibilidade. Eu quero agradecer ao Luiz, à Lili, por tudo que nós temos construído conjuntamente e também antecipando por tudo que nós vamos construir, né? Nós temos muitos projetos e a Lúcia se inclui, claro que sim, para os anos que virão. Parabéns, viu? Para os editores e parabéns para a Lúcia. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, Então, Ana. eu vou ler. Olha, até comentei com o Luiz na hora que eu vi que era esse conto aparecia na quarta capa aqui do livro, né? Que foi muito interessante. Termina falando aqui na orelha, né? Que eu tinha ganhado o prêmio pela redação sobre o Dia das Aves. E, coincidentemente, o nome do título aqui do conto é A Gaiola. Gaiola, né? Observa o passarinho que bica o vidro da janela, brigando com o próprio reflexo. Está aprendendo a meditar. O médico recomendou. Bom para a sua saúde física e mental, mas não consegue. Ouve uma buzina na rua e se dispersa. Estica a coluna. Queria ser um chiclete e poder se alongar muito, mas a musculatura encurtada não permite. Estou ficando muito tempo sentado. Não se desliga do trabalho, sempre tenso e preocupado com o que virá. É domingo, mas não descansa. Vive estressado. Sem as grades de um presídio que limitem a sua liberdade, ele se tranca no escritório, trabalhando feito escravo voluntário. Sem a gravata apertada no pescoço que o sufoque, ele se cobra. No sufoco, se inquieta e briga consigo mesmo. Sem pressão do tempo, se mantém acelerado e não se enxerga no reflexo da sua tela do computador. Esse é o conto. É um mini conto. Lindo, lindo. Lindo. Excelente. Agradeço para vocês, viu? Por tudo. Então, também, Lúcia, Ana, Luiz, muito obrigada, viu? Obrigada Imagina, a gente que também. agradece. Obrigado às Tchau. três. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada.